Em 1326, uma mulher, rejeitada e humilhada, atravessou o Canal da Mancha, liderando um exército que derrubaria seu próprio marido, o rei Eduardo II. Essa mulher era Isabela da França, que, cansada da negligência e traição, decidiu tomar o poder à força. Mas o que fez uma rainha abandonar o palácio para se transformar numa usurpadora? O que a levou a virar uma loba feroz, disposta a tudo para conquistar sua vingança e garantir o futuro do filho? Isabela, também conhecida como Isabel, nasceu no conforto e na influência da corte francesa, filha de um dos reis mais poderosos da Europa, Filipe IV, conhecido como o Belo. Membro da dinastia Capeto, uma linhagem que combinava prestígio, rigidez moral e estratégias frias. Mas ao cruzar o Canal da Mancha, Isabela se viu presa a uma realidade muito diferente da que ela sonhava. Ela chegou à Inglaterra em 1308 aos 12 anos para ser rainha do jovem monarca inglês Eduardo II. Um casamento marcado completamente por interesses políticos. A aliança entre França e Inglaterra precisava de estabilidade, mas para a jovem princesa, o que encontrou foi um frio cortejo de desprezo e intrigas. Eduardo II, longe de ser o monarca forte que foi seu pai, tinha seus próprios demônios internos, principalmente o relacionamento tóxico com seus favoritos. Primeiro Piers Gaveston e, após sua morte, os Despencer, homens que dominaram não só o coração do rei, mas influenciaram o governo do reino. A influência de Gaveston foi profunda e controversa. Favorito declarado de Eduardo, ele acumulava privilégios e desdenhava dos nobres, o que gerou revolta entre a aristocracia. Sua arrogância e o poder conquistado o tornaram um alvo. Em 1312, Gaveston foi capturado e executado brutalmente por um grupo de barões rebeldes, um evento que não só revelou a fragilidade do rei, como também aprofundou a crise política. A perda do primeiro favorito desencadeou uma nova era de conflitos em que Isabela, embora ainda jovem, começava a perceber o papel limitado que lhe restava. Enquanto Isabela tentava, com esforço, ocupar seu lugar, a influência crescente dos favoritos do rei irritava profundamente a nobreza e, claro, a própria rainha. Os Despencer, especialmente, consolidaram uma máquina de poder que esmagava adversários. Eles eram inimigos declarados dos Lancaster e, com o apoio de Eduardo, começaram a aumentar o seu poder. A corte virou campo de batalha, onde alianças se formavam e se desfaziam em busca de controle. A Inglaterra, já fragilizada por rebeliões internas e insatisfação dos barões, se via à beira do caos. Eduardo II não conseguia governar sem seus favoritos, e sua frágil autoridade era desafiada por todos os lados. Isabela, por sua vez, enfrentava o desprezo do marido e a frustração de ver as suas tentativas de se livrar de seus inimigos fracassarem. Mais de uma vez, Isabela chegou a ajoelhar-se publicamente para implorar a Eduardo que exilasse os Despensers, mas seu apelo não teve resultados definitivos, uma vez que Eduardo não planejava afastar-se definitivamente de seus favoritos, e ela também não conseguiu obter grande influência em assuntos estrangeiros e nacionais. A Inglaterra de Eduardo II era um teatro de favoritismos, e no centro das cortinas, dois nomes se destacavam: Hugh Despencer, o pai, e seu filho, Hugh Despencer, o jovem. A corte não os temia apenas por sua ambição, mas por sua habilidade cruel de manipular o rei e sufocar a oposição, mesmo que essa oposição usasse coroa. Isabela chegou a tolerar o primeiro favorito de Eduardo, Piers Gaveston. Já os Despencer foram diferentes. Eles não apenas tomaram o lugar de conselheiros reais, eles ocuparam todos os espaços. A rainha, antes ignorada, agora era deliberadamente humilhada. Hugh, o jovem, era arrogante, controlador, violento. Usava seu poder para confiscar terras, esmagar adversários, perseguir barões influentes e controlar o acesso ao rei. Para Isabela, a convivência com os Despencer foi mais do que incômoda. Foi uma lenta asfixia política e emocional.
Ela foi afastada das decisões do conselho, impedida de acompanhar o rei em viagens e, em certo momento, privada até de recursos financeiros pessoais. Não era só uma questão de desrespeito. Era uma campanha deliberada para isolá-la, apagá-la, anulá-la dentro do próprio palácio. E Eduardo, cego pela devoção aos Despencer, permitia tudo. Em 1324, o estopim. Enquanto a guerra contra a França ameaçava se acirrar, Eduardo confiscou as propriedades de Isabela na Inglaterra, destituiu seus servos franceses, entregou seus filhos mais novos aos Despencer e praticamente a colocou sob vigilância. Pela primeira vez, a rainha da Inglaterra foi tratada como uma inimiga estrangeira. Em meio a esse cenário, surgia a pergunta inevitável: até que ponto uma mulher poderia suportar ser tratada como peão em um jogo dominado por homens? E quando as alianças se tornam instrumentos de traição, qual é o limite para quem está no centro desse furacão político? Quando Isabela foi enviada à França em 1325 para negociar com seu irmão, Carlos IV, que havia confiscado as terras francesas de Eduardo, uma possível trégua, poucos imaginavam que aquela missão diplomática seria o começo de uma das maiores revoluções políticas da Idade Média. A viagem, na verdade, era uma fuga estratégica, uma oportunidade para ela buscar apoio e traçar um novo destino longe do olhar opressor do marido. Na França, Isabela encontrou mais do que simpatia. Conheceu Roger Mortimer, um nobre inglês exilado, cuja história de ressentimento e ambição se entrelaçou rapidamente com a dela. Mortimer não foi apenas um aliado político, mas um amante e cúmplice. Juntos, arquitetaram uma invasão que mudaria o curso da Inglaterra. Com o apoio de mercenários e nobres descontentes, desembarcaram na costa inglesa em 1326, prontos para derrubar Eduardo II. A entrada de Isabela foi mais do que uma simples chegada, foi um terremoto. A insatisfação dos barões explodiu em apoio a ela, que foi recebida como a salvadora, enquanto o rei, isolado e desprezado, viu seu poder ruir rapidamente. A captura dos Despencer, que foram brutalmente executados, foi uma mensagem clara. O velho regime estava morto, e a rainha loba tomava o controle. Segundo a lenda, Isabela e Mortimer conspiraram para assassinar Eduardo de forma a não atrair a culpa sobre si mesmos. Eles teriam enviado um bilhete em latim que, dependendo de onde a vírgula fosse colocada, poderia significar "Não tenha medo de matar Eduardo" ou "Não mate Eduardo, é bom temer". Entretanto, não existem evidências concretas de que eles tenham planejado matar Eduardo ou de que a mensagem realmente tenha sido escrita. De igual modo, o relato de que Eduardo foi morto com um atiçador em brasa inserido em seu ânus não tem fontes fortes o suficiente para ser considerado real. Mas o que realmente surpreende é a capacidade de Isabela de usar a política e a paixão para construir uma rede de poder que combinava estratégia militar, alianças inesperadas e um senso de justiça brutal. A velha ordem, que a havia excluído, agora assistia à ascensão da mulher que não aceitava mais ser figurante. No auge do poder, Isabela e Mortimer governaram como regentes para o jovem Eduardo III. Durante esse período, Isabela concedeu a si mesma uma vida de luxo, assumindo o controle da maior parte das terras da Inglaterra e utilizando, com certa frequência, dinheiro do tesouro real para benefício próprio, o que a transformou em uma mulher extremamente rica. No entanto, essa glória teve prazo de validade. A arrogância de Mortimer e a pressão dos nobres, somado à impopularidade do governo de Isabela no exterior, fizeram a aliança ruir. Em 1330, Eduardo III finalmente tomou as rédeas, executou Mortimer por traição e relegou Isabela a um confinamento silencioso e sem influência. O apelido Loba da França, utilizado inicialmente por Shakespeare para se referir à rainha Margarida de Anjou, foi associado a Isabela anos depois em tom de acusação. O poeta Thomas Gray, em seu poema O Bardo, refere-se a Isabela como a loba da França com presas implacáveis,
que rasga as entranhas do seu companheiro mutilado. Já Thomas Marlowe, em 1592, a chamava de aquela rainha antinatural, a falsa Isabel. O nome virou sentença, uma forma de transformar uma mulher estrategista em símbolo de desvio, monstruosidade e ambição desmedida. O que restou da loba da França foi uma figura incompreendida e julgada por muitos. Sua memória permanece ambígua. Para uns, uma traidora cruel. Para outros, uma vítima da misoginia e do medo que o poder feminino sempre despertou. Essa dualidade reforça um ponto crucial. Isabela não foi apenas uma personagem histórica, mas um símbolo eterno dos riscos e das possibilidades para quem ousa desafiar as estruturas do poder. Sua história é um convite a olhar para além das aparências, para entender os jogos de força, os medos culturais e a complexidade de uma mulher que, apesar de tudo, marcou seu tempo de forma indelével. Assim, a Loba da França permanece viva no imaginário histórico, um lembrete poderoso de que as histórias que contamos sobre o passado são, muitas vezes, reflexos do que ainda lutamos para compreender no presente.